Graça e paz, vamos continuar falando sobre o processo de escolha de Deus, quando Deus escolhe, em qual momento, para quê e qual é o procedimento, quais são os critérios. Nós vemos que temos a ação dos anjos de Deus, a ação dos céus que dominam sobre a terra, que administram a terra, cuidam da terra e agem em momentos específicos, necessários para guardar a terra, livrar do mal, livrar do engano, das trevas, da mentira, livrar a terra até mesmo de uma decadência moral, social, política. Então nós vemos os anjos escolhendo homens e mulheres para atuarem juntos, para que possamos estar juntos na seara, levando o evangelho. São mensagens dos anjos, com o acompanhamento dos anjos, com uma assistência dos anjos também nos guardando, nos livrando de todo mal, nos conduzindo. Nós já vemos isso acontecendo, já citamos aqui, já estudamos o livro de Atos dos Apóstolos, com os anjos tirando Pedro da prisão, guardando o apóstolo Paulo em tantos momentos. Nós vemos assim os anjos participando de tudo que acontece na terra. Já fomos arrebatados até o céu dos anjos, a cidade dos anjos, e já nos mostraram lá em visões. Podemos ver como que os anjos nos acompanham em todos os momentos, tudo que é importante para nós, tudo que acontece conosco, tudo que nós fazemos, em todos os momentos os anjos acompanham, sempre estão nos guardando, recebem missões para cuidar de nós, para nos auxiliar, para nos fortalecer, para nos guardar em todos os momentos, e principalmente aqui, no caso, estamos estudando Zacarias capítulo 6, nessa palavra, então um momento de intervenção dos céus, como interviram no período de Daniel, na Babilônia, como no momento em que Jeremias profetizava. Já citamos Atos dos Apóstolos, podemos citar também Moisés, o povo de Israel sendo guiado pelo anjo, recebendo a mensagem dos anjos, citada em Hebreus, sobre este momento em que os anjos atuaram para tirar Israel do Egito e conduzir durante a caminhada pelo deserto. Tudo isso faz parte, então, do ministério dos anjos, e eles vão escolhendo pessoas que têm esse mesmo sentimento de Cristo, do Espírito, dos anjos, que é um sentimento de amor, é um sentimento de serviço, de dedicação, pois quando estivemos ali contemplando o ministério dos anjos, nós fomos orientados a perceber, a conhecer, saber que os anjos não têm o cuidado pessoal, eles não têm as necessidades que nós temos, eles não têm as intempéries, eles não têm o corpo físico, não têm ali o sol, a chuva, as dificuldades, os problemas, as intempéries, ou mesmo a questão das crises, da alimentação. Eles não precisam de nada disso. Então eles estão praticamente à nossa disposição, trabalhando por nós, cuidando de nós, a nosso serviço e também na nossa direção, na nossa condução. Então, quando os anjos contemplam do céu alguém que ama, alguém que se dedica pelo próximo, alguém que cuida, semelhante aos anjos, isso agrada, e eles escolhem essa pessoa para estar com eles nesse ministério, nesse serviço como anjos, no serviço do evangelho. É também o serviço de levar a palavra de Deus ao mundo todo. Nós praticamente entramos na seara do mestre, entramos no trabalho do Espírito, entramos no trabalho dos anjos. Então vamos ver aqui em Zacarias capítulo 6, agora a partir do versículo também de número 6, que nos diz assim: o carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, e os brancos saem atrás deles, e os malhados saem para a terra do sul. Mostrando então cuidado pela terra, eles saem para percorrer a terra. É um sentido de trabalho, é um sentido de vigilância, de cuidado pela terra norte e sul. E chamou-me e falou-me dizendo:
Eis que aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. Então, uma atenção ministerial destacada para a terra do norte. O reino de Deus é o reino do Espírito, é também o reino da justiça. Estão no reino de Deus, vivem no reino de Deus, quem vive em espírito, quem nasceu de novo, nasceu da água e do Espírito, quem adora a Deus em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito. Então, quem anda em espírito, anda com Deus, ouve a Deus, fala com Deus, alcança essa intimidade com Deus, até para ser um escolhido de Deus, para receber uma mensagem de Deus, transmitir ao mundo, conhecer realmente toda a vontade de Deus, ser revelada a Ele, toda a mente de Cristo, toda a vontade de Deus, o que agrada a Deus, o que desagrada a Deus, e essa pessoa então anda em espírito, transmitindo ao mundo, ensinando o mundo a conhecer a Deus para servi-lo como realmente devemos servi-lo, obedecê-lo e conhecê-lo realmente, de verdade, com profundidade e correção. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, realmente, para Deus, para amá-lo, para servi-lo, conhecê-lo muito bem e receber o poder do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, para ter poder para praticar essa palavra corretamente, acertando o alvo de acordo com Deus realmente quer que seja feito e ainda pregando a toda criatura até os confins da terra. Então, estendendo o reino de Deus até os confins da terra. Nós vamos ver o chamado de Israel no Egito, nós vamos ver a palavra do Senhor no Sinai. Depois essa palavra, ela será acrescentada, verá a missão recebida em Jerusalém. Então, sai do Sinai e vai para Jerusalém. Jerusalém, vem a palavra de Deus, a lei do Senhor, novamente ali, através de Jesus Cristo, anunciado, maior do que Moisés, que viria após Moisés. Então, Moisés vem e traz a palavra de Deus no Sinai. Vem Jesus, em momento algum ele desfaz o que Moisés disse, mas ele traz um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E também, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Este evangelho agora de Cristo é como a continuidade da palavra de Deus agora a partir de Jerusalém. Sai de Jerusalém, mas agora vai a todas as nações até os confins da terra. Então o povo de Deus se espalha, se expande do Egito para Jerusalém, de Jerusalém para o mundo. Então nós hoje temos o povo de Deus no Brasil, em Minas Gerais, em todas as nações, todos os lugares, até os confins da terra. Pode ser uma cidade do interior do Brasil, da América Latina, ou lá da Austrália, do novíssimo continente, ou aqui do novo continente. Nós temos essa expansão. E para onde o Espírito é levado, para onde vai, ali toma posse, ali se torna um espaço sagrado, um espaço de Deus, do Espírito de Deus, do reino de Deus. Então aqui diz: eis que aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu Espírito na terra do norte. Então é uma profecia desse caminhar, desse avanço do reino de Deus. Estava em Jerusalém, sai de Jerusalém para a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então aqui onde nós estamos, está estabelecida a terra prometida, a terra do Espírito, a terra do reino de Deus. Reino de Deus, Espírito de Deus, presença de Deus nesse lugar. É um lugar santo, como Moisés encontrou ali no Sinai, como Israel vai encontrar ali no Monte Sião, como nós encontramos aqui agora, porque o Espírito do Senhor está aqui. O reino de Deus, o reino do Espírito está aqui. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo: toma dos que foram levados cativos, a saber, de Eldai, de Tobias e de Gedaías, os quais vieram de Babilônia, e vem tu no mesmo dia, e entra na casa de Josias, filho de Sofonias. Toma, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe-nas na cabeça do sumo sacerdote Josué,
filho de Josadaque, e fala-lhe dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Então veja que este ministério do escolhido, nesse momento, vem sobre a vida de Josué, o sumo sacerdote, filho de Josadaque. Também vem através dos anjos para a vida de alguns homens escolhidos, até mesmo Josias, filho de Sofonias, do profeta Sofonias. Então todo um ministério de escolhidos. Nomes aqui são citados, dentre os cativos, foram escolhidos ali pelos anjos. Foram escolhidos pelos espíritos ministradores, pelo Espírito de Deus, que já está atuando entre os 4 espíritos que estão ali diante do Senhor de toda a terra. Já estão agindo, já estão intervindo. Algo novo está acontecendo. Tanto é que o seu nome agora será Renovo, porque ele brotará do seu lugar. Então, esse surgimento, esse ressurgimento para edificar o templo do Senhor, momento de restauração. É o que nós estamos aqui anunciando, momento de reforma, de renovo, de restauração, de palavra, de bênção, do Espírito Santo de Deus, da presença dos anjos, de todo o exército celestial, do Senhor dos Exércitos conosco, guiando, dirigindo todos nós, anjos, homens, mulheres, para este momento de renovo, de escolha. É momento que é necessário que o céu intervenha. Então nós somos escolhidos aqui na terra para trazer esta revelação, este momento em que, ao mover de Deus, Deus se levantou, Deus está de pé. Nós já lemos aqui em Zacarias, Deus se colocou de pé, Ele quer agir, Ele quer mudar, alguma coisa precisa ser transformada dentro do que está acontecendo nesses dias. Então, é o tempo da ação de Deus, é a hora. Então, anjos vão se mobilizar e homens serão escolhidos, mulheres serão escolhidas para ser os mensageiros dessa hora. Seja desse momento, do último momento, mensageiros da última hora, anjos, vamos ver todo este movimento, tanto em Zacarias quanto em Daniel, vamos ver lá no Apocalipse também, os anjos se movimentando, ao mover no céu. Este mover do céu é comunicado à terra. Deus não vai fazer nada sem que antes comunique aos seus servos, os profetas, os seus escolhidos. Então aqui nós estamos trabalhando Zacarias capítulo 6, sobre este movimento. É momento de reedificação do templo, renovo da palavra, reforma, conserto. Deus quer corrigir as coisas que foram feitas de maneira errada. Foram feitas por contenda, foram feitas por vanglória, foram feitas por ignorância. Então, por querer destruir a Igreja Católica, fugiu de tudo que a Igreja Católica trabalhava corretamente dentro da Palavra de Deus. Então, nós agora estamos aqui trabalhando uma restauração, um renovo, uma oportunidade para reedificar o templo do Senhor, a obra de Deus ser reedificada. Agora, de uma maneira correta, com sinceridade, com honestidade. Não vamos falar mal de ninguém por falar apenas para tentar destruir o outro, para ocuparmos a primazia, o lugar dele, ou para sermos o único, ou para sermos o líder. Então nós vamos atacar o outro em tudo que ele fala, até nas coisas corretas, de maneira nenhuma. Então a palavra de Deus, o Espírito de Deus nos move para a verdade, para a sinceridade, para a correção dentro da palavra de Deus, sem perseguir a ninguém, sem mentir a respeito de ninguém, sem caluniar ninguém, sem difamar ninguém, mas apenas amando a palavra de Deus, estando juntos. O seu coração é igual ao meu, dá a minha mão, meu irmão serás. Se você é católico, se você é espírita, seja o que for que te der o nome, se você pega a palavra de Deus e fala dentro da palavra de Deus e ama a palavra de Deus e realmente procura compreender a palavra de Deus com sinceridade, com um coração como o meu, coração transformado, coração sincero, honesto,
puro, que realmente a única coisa que deseja, que sonha, que almeja é a glória de Deus, é a verdade de Deus, é o conhecimento de Deus puro, correto, como realmente Ele é. Tanto é que nessa força o Senhor nos mandou do céu o batismo com o Espírito Santo e com fogo, e vimos vindo sobre nós aquela meteora, aquela bola de fogo se chocando e vindo habitar em nós o Espírito de Deus. E a partir dali Ele nos colocou de pé. Falamos em outras línguas dos homens, dos anjos, por muitas e muitas horas, todas as línguas. E Ele começou a conduzir nossos passos, nossos gestos, nossa palavra, nosso pensamento. E exatamente o que está em nós é a plenitude do Espírito de Deus, da presença de Deus que nos guia, que habita conosco. Ele vive conosco. Ele não apenas passou por nós, nos visitou, Ele ficou conosco. Ele está aqui, Ele habita e guia a nossa vida. Estamos juntos, vivemos juntos nesta casa, neste templo. Deus habita e Deus nos inspira e Deus fala conosco. Então tudo que nós queremos, tudo que nós falamos é a verdade da palavra de Deus, realmente como ela é, como o Espírito de Deus que habita em nós nos fala. Então você pode ser de qualquer denominação, de qualquer origem religiosa, o que vai realmente contar é estar de acordo no centro da vontade de Deus, é a glória de Deus, é isso que nós buscamos juntos. Se você está conosco neste propósito, você realmente nos dê a mão e vamos juntos nessa ideia. Mas se você estiver até mesmo numa denominação mais famosa, mais tradicional, evangélica, protestante, e está fora, está contra a palavra de Deus, apenas para tentar destruir uma outra, você está perdido. Você está como estava aquele povo que Jesus diz: o vosso pai é o diabo, ele mente desde o princípio e você mente também. Se você mente, não adianta ter o seu nome em um livro de rol de membros de denominação de homens, porque isso realmente não está te trazendo a salvação. A salvação é o arrependimento, é a conversão e obedecer a Deus. E para que se obedeça e anda no caminho correto, direito, certo, entrar pela porta estreita e andar pelo caminho estreito, é ser batizado com o Espírito Santo, é ter o Espírito Santo de Deus. Porque aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então, a sua denominação pode até estar te ensinando a ir para o inferno. Você tem que se arrepender, se converter a Deus, a palavra de Deus, a verdade. E não ter medo de dizer que a sua denominação está ensinando errado, porque ela é contenciosa. Ela quer destruir as outras. Ela quer alcançar uma proeminência, ela quer ser a única no lugar da outra. Ela quer destruir os outros. E querendo destruir, ela não mede a palavra se está dentro da Bíblia, se não está. Ela simplesmente contesta e diz que está errado. E na verdade eles estão certos e a sua denominação é que está errando, está sendo cruel, perversa, está agindo com um sentimento, um sentido de iniquidade. E aquele que anda na mentira, na iniquidade, não permanecerá na presença de Deus. E essa é a razão, porque o povo está sendo consumido, o povo está sendo derrotado, o povo está perecendo, o povo está vivendo momentos de fracasso, está passando vergonha, estão sendo envergonhados, os inimigos estão vencendo. Porque essa é a palavra de Deus, que quando me obedecerdes, se andares na minha lei, na minha vontade, fizerem o que eu vos mando e me servirem, amarem uns aos outros, então vocês terão vitória sobre o inimigo, sobre os adversários, vão pisar sobre a cabeça da serpente, do inimigo, do adversário, seja ele quem for. Quando você for amigo de Deus, obedecendo a Deus. Não há promessa de Deus simplesmente por placa denominacional de que Deus vai dar preferência a uma placa, a uma denominação, seja evangélica, protestante, seja o que for. Não vai dar. Só vai dar se você andar de acordo com a sua palavra. Conhecer a Deus, prosseguir em conhecer ao Senhor, obedecê-lo, conhecê-lo, aprender realmente a verdade. E Deus já disse, a palavra de Deus, os profetas, estão em Ezequiel, estão em Joel, a respeito
do novo coração e do novo espírito que vamos receber para aí sim andarmos no caminho do Senhor. É só pelo Espírito de Deus, Ele que nos ensina realmente o que agrada a Deus e o que devemos fazer. Então que você também seja batizado com o Espírito Santo, conheça Deus e ande de acordo com a vontade de Deus para que você tenha vitória, para que você seja abençoado. Todas as promessas de vitória, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, se o obedecermos, se guardarmos os seus mandamentos. Foi o que Jesus disse: sois meus amigos se fizerem o que eu vos mando. E o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E amar a Deus sobre todas as coisas. Este é o mandamento de Deus. Aí se cumpre toda a lei. Fazendo isso, você agrada a Deus e Deus te abençoa. Aí nessa hora você tem vitória. Então que Deus te abençoe, que você realmente conheça a verdade, seja liberto, sirva a Deus, seja batizado com o Espírito Santo, seja sempre mais do que vencedor. Em nome de Jesus, o Messias. Amém.